Boa tarde mundo, boa tarde Facebook, boa tarde Instagram, boa tarde YouTube. Pois muito bem, hoje o tema vai ser trabalhar com aquilo que aconteceu na atualidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas colocámos pela primeira vez um vídeo na internet que se tornou totalmente viral. Só numa das edições do Facebook já teve quase 100 mil visualizações, fora o Instagram e o YouTube. E o que é que dizia o vídeo? O vídeo dizia declaro guerra ao confinamento, no título. Só que depois em baixo dizia, calma, primeiro ouve esta mensagem até ao fim. O que é que aconteceu? As pessoas já não estão a ouvir. As pessoas já não estão, já não conseguem fazer um diálogo. Elas estão fechadas. São donas do seu próprio pensamento, da sua própria certeza e entram rapidamente no conflito sem respeito pelo outro. Até ao ponto de haver algumas pessoas tentarem insultar o criador do vídeo ou a mensagem do vídeo, quer eu, que provavelmente até defendia, foi curioso, muito daquilo que eu penso que seriam os valores daquelas pessoas, o respeito, a saúde, o bem-estar. E foi muito engraçado para mim porque eu tive o cuidado de responder a todas as pessoas, porque peço-vos um favor a todos antes do tema de hoje. Se vocês não concordam, entendam isso, entendam o porquê é que não concordam e demonstrem o vosso ponto de vista sem insultar, sem pré-julgar, sem criticar as pessoas. Porque na realidade a maior parte das pessoas ferveu em água sem sequer a água estar aquecida. Ou pôs um fervedor sem sequer água. Porque o vídeo vinha a respeitar muito e na realidade a guerra ao confinamento da mente não tem nada a ver com o confinamento, de isolar ou não isolar as pessoas, de proteger ou não proteger, porque há sempre dois pesos, há duas medidas. E sem insultar é fundamental. Porque algumas pessoas só leram o título e pumba, xingaram logo. Nem ouviram a mensagem, que era uma mensagem positiva, uma mensagem a publicitar a jornada do desconfinamento. E obrigado a todos os que começaram ontem a aula 1. Ainda podem ver a aula no YouTube, põem Jornada de Desconfinamento Ricardo Mendoza. Aparece, vai estar até ao fim de semana, são 3 aulas fantásticas. E o tema de ontem foi o medo. E foi o medo que impulsionou estas pessoas. Porque se fosse a coragem, eles ouviam a mensagem até ao fim, com respeito, e entender o porquê daquela mensagem, e se não gostavam, eles explicavam da melhor forma. Ter pessoas que nos mostram outras perspectivas, outros ângulos, um mundo diferente, pode nos tornar um mundo melhor. Porque ninguém é dono de toda 100% da razão. O próprio cientista que faz ciência e comprova resultados tem que ter a mente aberta a coisas diferentes, a novidades diferentes. E se ele fechar a mente, a ciência passa a ser uma mentira, porque está constantemente a ser ultrapassada. Então não existe certo nem errado, não existe mais nem menos, existem sim pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes. Entretanto, isto não estava a gravar, eu estou só agora a começar a gravar isto e certamente depois o que eu vou postar a gravação do Instagram no Facebook. Ok. Portanto, coloquem aí a vossa perspectiva de quem viu o vídeo, deixem ficar aqui um parecer se vocês quiserem, coloquem a vossa opinião sobre aquilo que eu estou a dizer, mas mais que tudo, digam onde é que vocês se encontram em relação a isso. O que é que vocês opinam, qual foi a vossa opinião. Para mim é importante não julgar, mas sim entender o que é que se pode fazer de melhor e, sobretudo, mostrar às pessoas que estamos todos no mesmo barco. E a solução do medo que nós vivemos agora passa por muito que se calhar daquilo que eu vou fazer. A resposta não é responder, a resposta ao medo, a resposta àquilo que nós não concordamos, não é insultar, não é ameaçar, não é ser reativo. A reatividade é uma forma de medo. Algumas pessoas reagem de maneira diferente. Insulto é uma não resposta. O medo não merece uma não resposta, merece uma resposta real. Então, como é que se responde ao medo? Na aula que eu dei ontem, podem ver na aula 1 da jornada de confinamento, existem 4 maneiras de responder no medo. Uma é a forma reativa, insultos, xingar e outras situações bastante mais violentas e mais facilmente violentas. Outras é paralisar, não fazer nada. Outras é ficar submisso, de repente já mudei de ideia e sim, você é que tem razão. E além do submisso, além do paralisar, além do reativo, é a fuga. Há pessoas que fogem, simplesmente evitam conflito, evitam entender e fogem, é a fuga. E todos nós temos feito isto, sobretudo no momento em que nós estamos a viver, ok? Para mim não está bem
se alguma coisa não está bem, nós temos que saber o que é que podemos fazer para melhorar e não deixarem as outras pessoas se manifestar por tudo e por nada, que hoje em dia toda a gente se manifesta por tudo e por nada, sobretudo sem respeito por quem quer deixar uma boa mensagem, entrando em pressuposições. Então o que é o medo? Há uma frase do Jean Paul Sartre, que eu gosto muito deste escritor, que ele dizia: todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal e isso não tem nada a ver com coragem. Então medo é conseguir avançar e fazer do medo o nosso amigo, não é? O medo é uma reação involuntária e natural do corpo, que nos protege, que nos ajuda à sobrevivência, ao ser humano, a sobreviver em vários momentos da vida, mas que, de forma despropositada, pode entrar em campos de pavor, em campos de pânico, em fobias que nos prejudicam. Algumas delas silenciosas. Como é que nós damos a volta a isso? E sugiro-vos novamente a ir ao YouTube, a ver a jornada do desconfinamento número 1, mas mais do que tudo, nós temos aqui saber que o ambiente que estamos a viver agora é um ambiente com algum medo, com algum receio. O medo do coronavírus, o medo do desconfinamento, o medo da sensibilização de serem mais ou menos sensíveis, o medo de uns serem da direita e outros serem da esquerda, e só uns é que podem ter razão, porque não um pouco de razão dos dois, ou entender pelo menos alguém de direita entender de esquerda, alguém de esquerda entender o direita, uma pessoa de cor branca entender uma pessoa de cor negra, uma pessoa de cor negra entender a pessoa de cor branca, ter diferentes pontos de vista, mas com perspectivas positivas e saudáveis. E há pessoas que até têm medo da confusão, malta. Da confusão. Há pessoas que têm medo da velocidade das coisas neste momento, do novo, daquilo que vai vir, do imprevisível. E aí ficam sem abertura, não é? Existem muitas situações que levam até algumas emoções e sentimentos, como a angústia, a ansiedade, o rancor, a raiva, a preocupação, tudo isto vem do Senhor medo. São inúmeras as situações que podem nos fazer sentir medo e, consequentemente, sofrer. Então a dor é algo que passa inevitavelmente. O sofrimento é uma escolha. Uma escolha que o guardião da mente pode dar a volta. Algumas relações são normais, ao medo, que acontece mesmo, outras são imaginárias, nunca passam da nossa cabeça, que é a grande maioria. Pensa naqueles maiores medos que tu tinhas, o medo do escuro. Não tinha justificação nenhuma, era imaginário da nossa cabeça. Mas há uma série de terapias que se podem fazer, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que os psicólogos utilizam bastante, a hipnose, que eu por vezes utilizo, e alguns terapeutas utilizam também. Eu, como Master em Hipnose, uso nas minhas técnicas de coaching ou de programação neurolinguística, uso a hipnose para reduzir o medo, para estimular o cérebro da pessoa, propriamente da pessoa, a se acomodar e ultrapassar os obstáculos que parecem ser grandes e a gente minimiza-os. É uma forma simples. A psicanálise, existem muitas terapias. Mas o mais engraçado é que os medos mudam. Mediante aquilo que acontece, os medos mudam. A Marta está a dizer que a jornada do desconfinamento é super. Vai ajudar muita gente. Obrigado, Marta, pela partilha. Bom poder contar com os feedbacks. Sobretudo nesta fase que a gente não tem tempo quase para nada. Quem está aqui a entregar e ter estes feedbacks valem sempre muito. Obrigado de coração. Estava-me a lembrar que as coisas mudam. Por exemplo, os medos de há uns anos atrás, os medos dos animais e por aí fora, o medo da guerra, neste momento já não é tão presente o medo da guerra, se bem que existe a possibilidade de, se nós não tivermos juízo, tudo isto se tornar uma guerra. Mas vejam só o que é que aconteceu em 2017. A Pew Research Center fez um estudo em 38 países diferentes à volta do medo. Quais eram os 3 maiores medos da humanidade naquela altura? E há pessoas que dizem que o maior medo é o medo de falar em público. Obviamente querem vender os cursos de falar em público. Eu tenho um, que são os oradores de sucesso, mas sei perfeitamente que este não é o maior medo do mundo. Não acredito nisso, ok? Há pessoas que dizem, eu sei, mas baseado em quê? Baseado em que, se perguntares para as pessoas, a maior parte das pessoas, o maior medo é o medo de morrer, ponto. E ninguém quer morrer, logo isso é o medo. Até se esconde, porque têm tanto medo, até escondem. Depois há outros medos de falar em público, medo das alturas, medos de animais. Existe uma série de medos no topo. Mas em 2017, com aquilo que aconteceu nos últimos anos, o medo número 1 que este estudo foi feito, um estudo científico, diz que 62% das pessoas nestes 38 países têm medo do Estado Islâmico. Eu fiquei, quando li este estudo, fiquei de boca aberta. E muito bom e curioso é que 61% têm medo das alterações climáticas. E 51% têm medo de ciberataques, os hackers aqui da internet. Agora, a minha questão é, o que é que tu fizeste para minimizar estes medos ou estes atentados?
Qual foi a estratégia que tu utilizaste? Porque, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, em 2019 nós plantámos milhares de árvores. Nós, a minha empresa, a Ricardo Mendoza e toda a nossa equipa, milhares de árvores com a contribuição que fizemos no evento e nos eventos durante o ano. Porque houve grandes incêndios e decidimos contribuir. Por vezes planto as minhas plantas, plantei uma árvore aqui atrás no jardim. O que é que tu fizeste para reduzir as alterações climáticas? Reduziste a tua pegada ecológica? Plantaste mais plantas? Estás a defender a natureza? O que é que tu fizeste? Porque as pessoas têm este medo e depois não agem. E isto é que prejudica a sociedade. Tu tens medo e não agires. Okay? É a mesma coisa, quem tem medo de falar em público e depois não falar para o colega do lado. Isso é falar em público, uma pessoa, mas é falar em público. Há que vencer os medos. Obrigado pelos vossos corações. Eu estive a estudar ontem para a jornada do desconfinamento uma série de artigos. Li o jornal britânico, o Sunday Times, que entrevistou 3.000 pessoas no Reino Unido, em que eles de facto diziam que 41% das pessoas tinham medo de falar em público. 41%. É um medo que existe. Mas há uma diferença entre medo e fobia, entre medo e pavor. Okay? Pavor, fobia, pânico é algo que nós não devemos chegar. O medo é nosso amigo, está ali para nós sermos melhores pessoas e sobrevivemos. Então vou deixar aqui 7 dicas. Quantas dicas? 7 dicas para vocês ultrapassarem o medo. Então, eu já utilizo às vezes com os meus clientes, utilizo comigo próprio, utilizei com os meus filhos, quando eles têm alguns medos, e sugiro-vos a vocês não só partilharem esta live com todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam ter consciência do seu medo e conseguir ultrapassar. Então o passo número 1 é ver a jornada do desconfinamento, ok? YouTube, põem jornada de desconfinamento Ricardo Mendoza, e vocês vão ver a live, uma hora e um quarto, e vocês vão perceber, entender o medo em si, como é que ele se manifesta, e tem lá uma série de perguntas que vai-vos ajudar. A segunda coisa é tu criares uma estratégia para ultrapassar o medo. E na jornada de desconfinamento amanhã, às 21h30, se ainda não estás inscrito, inscreve-te. Nós vamos falar do outro lado do medo. Portanto, vamos falar do lado positivo do medo. Como é que nós podemos usar o medo em nosso favor. E entre hoje e amanhã eu vou deixar aqui 5, 6 dicas essenciais. Primeira dica, tens que aceitar o teu medo. Não há outra maneira enquanto tu não aceitas o medo. Então eu tenho uma frase que uso sempre dentro dos cursos, que é: aceita que dói menos e agradece que foi mais. Que é a partir disso que tu vais estar pronto para encarar, enfrentar, entender o medo. Sem consciência não há possibilidade de avançar. Depois disso, depois de tu saberes que o medo é teu amigo, que podes encará-lo de frente, podes falar sobre ele, podes ter clareza, podes aceitar o medo, podes passar ao passo número 2, que é fazer alguma coisa sobre isso. Então ontem ganhámos consciência, hoje estou-vos a desafiar a aceitar o medo e depois a encontrar pequenas estratégias. Uma estratégia simples, que falo com as pessoas. Amei ontem, obrigado pelos feedbacks. Uma estratégia muito simples com os meus clientes e nos cursos. Tenho medo disto, meu receio é aquilo. Ok, já escreveste esse medo? Já escreveste esse receio? Porque é uma estratégia tão fácil de dissociação, uma técnica de programação neurolinguística. Vocês podem procurar na net, o conteúdo está todo lá. Não tens que gastar 2.500 euros e fazer um curso de PNL, não tens. Na minha ótica, nos dias de hoje, há 10, 12, 13 anos atrás, quando eu tirei a Master em PNL nos Estados Unidos, eu gastei quase 100.000 euros. Quis estudar com o número 1 do mundo, para mim, que era o Steve Linder, que era o líder da neuroestratégia. Foram 2 portugueses que se formaram com eles, eu e o Pedro, na altura. Depois quis estudar com o John Grinder, gastei mais de 100.000 euros. Mas na altura ninguém sabia isto. Hoje em dia está tudo, o conteúdo está todo disponível. Vão aparecer novos cursos, novos investimentos a fazer. E obviamente se não tens que fazer ao dinheiro, investe. Mas a dissociação é uma coisa muito fácil. É tu pegas e falas sobre o teu medo ou uma carta. Escreves uma carta, mete no envelope, queima. E fala sobre o teu medo. Porque isso vai-te ajudar a organizar os teus medos. Podes descrever as tuas emoções, os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus medos nessa carta. E fazer, se calhar, até disso um exercício diário, durante 10 dias. Um exercício, no mínimo, semanal. E eu garanto que tu vais ver o outro lado do medo. Outras coisas, se não gostas de escrever, conversa com alguém, um familiar, conversa com um amigo, alguém que tu possas confiar e que não te sintas envergonhado. Porque se vais conversar sobre os medos e sentes vergonha, vais calibrar ainda mais baixo do que o medo. O medo tem uma calibração no organismo já negativa, abaixo dos 200 Hz. A vergonha é a mais baixa de todas. Quando estás envergonhado, estás a criar aquilo que se chama doenças psicossomáticas, não é? O pensamento tem vergonha e vai-se alojar em alguma parte do corpo essa vergonha, numa vibração muito negativa. A outra dica que eu vos posso dar é o ver. O ver, sim, o ver.
O V que muda isto tudo. E aquilo que eu te digo é, torna o V de vitória sempre maior que o V de vítima. Então, todos nós fazemos um pouquinho de vítima, todos nós temos o vencedor dentro de nós. A dica é que tu tens uma perspectiva para alimentares mais as vitórias do que a vitimização ou a derrota. Ou seja, o fracasso e o negativismo nunca ser maior do que as tuas vitórias, a maneira como tu vences. Deixo-te aqui esta sugestão. Outra das coisas que está muito em voga, e toda a gente fala, mas quando eu depois vou a fundo nas conversas que tenho tido com as pessoas, sinto que a maior parte das pessoas não é congruente com aquilo que diz, que é, não, eu medito, meditar está na moda, é das coisas que eu mais recomendo. Há mais de 30 anos que faço meditação, fiz cursos com monges budistas, estive em Bali a meditar e aprender a meditar em Bali, estive na Índia. Malta, meditação é uma coisa que é pessoal e às vezes pode ser feita num ou 2 minutos, ok? 1, 2 minutos serve, é melhor do que nada. Num momento diferente do dia, não tem que ser numa hora específica, não tem que ser com uma música específica. Meditar. E o meditar sobre o medo às vezes ajuda. É só tu conectares o teu pensamento à respiração. Isso já é uma meditação. Quando tu acalmas a respiração, já acalmas o medo. Porque o primeiro índice do medo no corpo, normalmente, é o acelerar do coração e da respiração. E quando tu desconectas o coração e a respiração, o que acontece depois, o corpo tem uma série de sintomas. Então vamos reverter o processo ao contrário. Vou focar a minha atenção na respiração. E chama-lhe meditação, chama-lhe técnica de respiração, qualquer uma das duas serve. Porque vai trazer o foco ao momento presente. Ora está. Da última sessão vocês viram os furos, isto nunca acontece em qualquer outro horário, é só às 6h30. Mas hoje vim cá para dentro para não ouvir os furos. Que outra dica eu poderia dar? Às vezes falo um pouco sobre isto. Muitas pessoas perguntam-me, Ricardo, mas tu és coach ou não és coach? Já me disseram que és master coach, que és master PNL. Então, o que eu faço na realidade é transformar a vida das pessoas. E há muito boa gente que já faz isso. Mas pesquisem. Eu recomendo sem dúvida o trabalho do psicólogo, o trabalho do terapeuta, o trabalho do coach, mas pesquisa com quem é que vais trabalhar. Às vezes mais vale fazer menos vezes, mas com mais qualidade, do que estar nas mãos de alguém que, e infelizmente hoje em dia ainda temos no mercado muita gente que não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. É bom para mim porque depois a malta vem cá tocar para eu resolver aquilo que aconteceu. Se tu não tens um acompanhamento e não estás a conseguir vencer os teus medos, faz uma experiência com um coach, faz uma experiência com um terapeuta, com um psicólogo, experimenta alguma coisa diferente. E para acabar esta live, eu gostava de deixar ficar aqui um desafio, não é? Porque a maior parte das pessoas, os medos são alojados desde a infância e muitos deles ficam aqui recalcados, uma gaveta escondida. Desafia-te a tu olhar para os teus próximos dias. Quem fez a jornada ontem, amanhã já vai poder dar um salto. Não só com a história do rei que continua, porque ele caiu numa ribanceira e está pendurado à espera de alguma coisa, mas sobretudo porque nós vamos aprender amanhã pelo menos 1 a 2 ferramentas, no meio de algumas metáforas, uma vez que a população está tão feminina. Eu acredito que mais de 90% das pessoas a participar ontem eram população feminina. E sem dúvida que o medo é um medo geral. Porque às vezes tem mais medo o homem que menospreza a mulher, que faz a mulher sentir-se mal, que não lhes dá os mesmos direitos, não lhe dá a igualdade, do que a mulher que vai sofrendo. Porquê? Porque é mais cobardia nós usarmos de alguns atributos que temos e não respeitar o outro. Então parabéns às mulheres que estiveram na live. Estou com vocês neste mundo de igualdade. Ainda hoje falei com alguém que admiro muito, que é a Catarina Furtado, para estarmos em conjunto a representar uma necessidade grande, uma catástrofe que aconteceu aqui em África e que vocês vão ver aqui no Instagram nos próximos dias. Mas mais do que tudo é estarmos juntos num mundo onde se vive com coragem e onde se vive com verdade. Fica então aqui o desafio, vejam a aula número 1, compareçam amanhã na aula número 2, Jornada do Desconfinamento, Ricardo Mendoza no YouTube, vai estar lá, nós decidimos colocar isto durante toda a semana, no fim de semana vai sair do ar. Portanto, apressem-se, vão vendo nem que seja aos bocadinhos e divulguem isto com a maior parte das pessoas. A minha pergunta é a mesma pergunta que ontem quando acabei o evento. Como é que seria o mundo se o medo não nos tivesse tão oprimidos? Se o medo não nos limitasse tanto? Se o medo não nos afastasse daquilo que nós somos melhores? E deixo ficar esta pergunta porque quando nós não temos medo, fazemos exatamente isto. Durante muitos anos tive medo das redes sociais. Agora não tenho medo nenhum. Venho para aqui, tanto faz ter um como 1000, tanto faz ouvir um elogio, e a Marta já deu aqui um grande elogio, e muitas das pessoas que estão aqui já estão a elogiar.
mas também quando me dão um insulto é-me igual, porque estão a dar um insulto. Se eu sou esse insulto, eu vou enfiar o barrete. Se eu não sou insulto, se eu for reativo, vou deixar o meu medo ser tão mau como o medo do outro. Então a pessoa manda um insulto e eu vou dizer, olha, gostava que tivesse visto de outro ponto de perspectiva. Ponto. E isso aqui é o segredo. É tu seres maior do que o medo. E sem dúvida que eu vejo uma sociedade em que nós somos maiores do que o medo, e ao sermos maiores do que o medo, nós vivemos com medo, ele existe, ele protege-nos, ele salva-nos, mas nós tomamos a liderança das nossas escolhas e influenciamos pessoas. Por isso, peço-te, vê do outro lado do medo e envia isto para 2, 3 pessoas. Vamos fazer desta live, estamos a chegar à reta final do confinamento. Este é o confinamento 18, foi espetacular estas semanas todas estar aqui, mas está a começar o desconfinamento e eu prometi que, enquanto houvesse confinamento, estaria aqui. E vou fazê-lo até à Páscoa. Depois da Páscoa, vamos entrar noutras estratégias. A empresa também está com os recursos encolhidos, temos que expandir os recursos da empresa e é o que vai acontecer, sobretudo a fazer aquilo que mais gostamos, que é ajudar a vida das pessoas, expandir, comunicar, conectar, estar próximos, não só com aquele abracinho que tanto se fala agora, mas sobretudo com o presente, com o presente da experiência em si. Conto com vocês e vemos amanhã na aula em direto, na segunda aula da jornada de desconfinamento, ou vemos na quinta-feira na 19ª sessão do confinamento. Estou contigo, até já, grande abraço.